Olá, tudo bem com você? Aqui é o Jardel Barros. Estamos aqui para mais um estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, com o nosso guia de estudo, a lição da Escola Sabatina. Então, hoje, domingo, dia 2 de junho de 2024, a gente vai continuar o nosso tema que iniciamos ontem, o tema da semana sobre o espiritualismo exposto, falando sobre espiritismo, o engano do diabo com relação a esse tema. E a gente vai começar essa semana toda. E hoje, no domingo, a gente vai falar das consequências mortais do espiritualismo. As consequências mortais de quem acredita no espiritismo, nessa questão de vida após a morte, de espírito alma, né? Um monte de coisa que a Bíblia deixa claro que é antibíblico, é contra o que Deus recomenda, tá bom? Então fica aqui comigo até o final, porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. Maravilha, vamos lá então, né? Fazer aquela oração inicial para a gente pedir sabedoria do alto. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia. Santo, santo és o seu nome e que o Senhor venha me iluminar, me abençoar, não só a mim, como a todos que acompanham aqui os estudos, né? Que a gente possa entender o que está na tua palavra, que a gente tenha humildade, caso a gente esteja errado, entendendo errado, em reafirmar a nossa crença, transformar a nossa crença, para que a gente possa te adorar em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados e o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui, lição 10 da Escola Sabatina, domingo, dia 2 de junho. Espiritualismo exposto é o tema da semana, da lição, o grande conflito do trimestre, abril, maio e junho. A gente está no último mês, a lição aqui, o grande conflito. E hoje, como eu falei, as consequências mortais do espiritualismo. O que é que vai acontecer com quem acredita nessas doutrinas, nessas crenças, nessas narrativas, nessa ideologia? Aqui tem uma introdução bacana para a gente ver o que o domingo traz para a gente. O conceito da imortalidade da alma tem várias origens no paganismo e na filosofia. Para os antigos gregos, esse conceito era laico e devia ser entendido e vivido através da razão e do conhecimento. Para o filósofo grego Sócrates, a alma era uma substância simples, imaterial, ou seja, espiritual e essencialmente distinta do corpo, sendo o corpo e a alma componentes distintos, mas correlacionados. Então, para a filosofia greco-romana, para os Sócrates, o conhecimento humano, a alma é uma coisa e o corpo é outra. O corpo tem uma alma. E a Bíblia não fala nada disso. A gente vê lá em Gênesis que Deus soprou, fez o homem do pó, né? Gênesis 2, 1 e 2 fala desses relatos. Fez o homem do barro, soprou o fôlego de vida e o homem se tornou uma alma vivente. Então, uma alma, o homem é uma alma, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, o homem não tem uma alma, ele é a alma, né? Então, aqui a gente vê uma distorção já, uma discrepância enorme do que a filosofia, o paganismo traz lá de Sócrates, né? Então, que é uma coisa distinta do corpo. E até hoje isso está pairando na mente das pessoas, de pessoas evangélicas cristãs. Outras culturas admitem a alma como imortal. E essa ideia pagã foi trazida para o cristianismo e entrou na igreja por pagãos que se diziam convertidos. Mas, ou seja, diziam que era convertido, mas que trouxeram esse conceito da alma imortal que foi incorporado pela igreja cristã. Então, o mundo, Satanás pelas beiradas, né, levando uma coisa bonitinha, aparentemente legal, né, trazendo esperança, mas de um jeito distorcido para as pessoas irem para o lado errado. E aí você vai vendo como a coisa vai piorando, né? Aqui, ó, dessa ideia derivou mais tarde a doutrina da reencarnação e algumas outras. O diabo foi astuto e ventilou aos ouvidos de pretensos mestres a velha mentira que ele contou lá no Jardim do Éden para Eva. Certamente não morrereis, mas sereis como Deus, imortais. É isso que o diabo tem pregado desde o paraíso, desde o Jardim do Éden, e tem levado as pessoas a se distanciarem do que Deus quer, do que Deus traz. Então aqui, ó, o guia de estudo começa com uma pergunta: o que Mateus, no capítulo 10, no verso 28, diz sobre a suposta imortalidade da alma? O professor brasiliano aqui sempre traduz, trocando em miúdos, qual a ideia de Jesus sobre a imortalidade da alma? Está lá no relato da Bíblia. Vamos para a Bíblia, né? Palavra de Deus. Aqui não tem placa de igreja, não é denominação, não é opinião de Jardel. A gente mostra o que está escrito na Bíblia. Mateus 10, 28. O que é que diz lá? Capítulo 10, no verso 28 diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Muita gente distorce isso aqui e fala aí, ó, o corpo e a alma são coisas diferentes, porque não interpretam segundo o contexto. O que é que quer dizer isso aqui? A gente vai ver assim que eu terminar aqui a leitura. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma.
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então aqui parece, se você não pega o entendimento do que o tradutor quis colocar aqui, ele usa a palavra alma, parece que o corpo é uma coisa e a alma é outra, que a pessoa pode matar o corpo e deixar a alma viva, ou pode matar a alma e deixar o corpo vivo. Parece que são coisas distintas, né? Mas o texto não está dizendo nada disso. E tem gente que distorce e usa só essa parte, né? Aqui, ó, os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aí fala, aí, ó, tá vendo? O corpo e a alma são coisas diferentes. Mas aí a pessoa acredita que a alma é imortal. E ele esquece essa parte final aqui, ó, que diz que temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem é que pode fazer isso? Deus. Quem é que pode matar para sempre as pessoas? Eternamente. Deus. E ele não. Olha isso. Então a alma pode morrer aqui, segundo esse texto. Está deixando claro. Mas que alma é essa, Jardel? Aqui o entendimento é muito simples e aí precisa de muita lógica, coerência, interpretação e contextualização. Aqui está complementando várias outras partes da Bíblia que fala que aquele que negar a si mesmo e que morrer em nome de Deus terá a vida eterna. A sua alma estará salva, a sua vida estará salva. A interpretação de alma aqui é de vida, é de ser humano vivo para sempre, a vida eterna. Então, a alma nefesh, a alma ser vivo como um todo, completo, integral, está falando aqui, ó. E não tem mais os que matam o corpo com relação ao corpo terreno, a carne, que pode matar você aqui. Se alguém colocar você à prova e falar, ou você blasfema contra Deus, ou você vai morrer. E a pessoa fala, não, pode me matar. E aqui está falando assim, ó, não tem mais os que matam o corpo, vai matar seu corpo, você vai morrer aqui. Mas essa pessoa que matar você aqui não vai poder matar sua vida eterna. Você vai ressuscitar e vai morar com Deus. Igual fizeram com Estevão. Estevão foi apedrejado porque era seguidor de Deus. E aí mataram o corpo de Estevão. Mas mataram a vida eterna de Estevão? Será que ele está morto para sempre? Quando Jesus voltar, Estevão vai ressuscitar e ele vai morar para sempre com Deus. A alma dele está salva, a vida dele está salva. Ele como um todo está salvo. Então a interpretação do contexto aqui, a mensagem é essa. Se você perder a sua vida em nome de Deus, você vai ter a sua vida eterna. Você vai achar. Agora, se você quiser salvar a sua vida aqui, a sua vida terrena, quiser salvar aqui, né, aceitar a marca da besta, querer, né, aceitar as coisas que tem aqui nesse mundo, você vai perder a vida eterna. Então aqui está dizendo isso, ó, temei antes temei a Deus, aquele que pode fazer perecer a sua vida eterna. No inferno, a alma e o corpo, ou seja, a sua vida eterna vai queimar o seu corpo para sempre e você vai perder a vida eterna. Esse texto de Mateus é elucidativo demais, mas você precisa ter o contexto, interpretar o que o texto está dizendo, para não achar que corpo e alma são coisas diferentes. Porque, lendo aqui na tradução que colocam, parece de fato. Mas lembre que alma tem a ver com entendimento. Vamos traduzir aqui a palavra alma por mentalidade, por pensamento, por consciência, por mentalidade, por fé, né? Por fé, a mentalidade, meu pensamento, minha mente, minha adoração, ó. E não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar sua crença, sua ideologia, sua fé em Deus, sua mentalidade, seu pensamento, ou seja, a sua fé está salva. A pessoa pode te matar aqui, mas você permaneceu fiel a Deus. A sua fé está ali, a sua mentalidade, a sua consciência. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tudo. Se você não adorar Deus e adorar outro, você vai perder tudo, vai perder a sua vida eterna. Então é nesse sentido que o termo alma aqui tem que ser interpretado, tá bom? Senão você divaga, vai para a mitologia greco-romana, para o paganismo e acha que tem um corpo, que tem uma alma. E aí você entra em incoerência com outros textos da Bíblia e também aqui no final você vê que você não vai ter como sustentar a ideia de uma alma imortal, porque aqui está falando que temei a Deus que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, se existe uma alma, ainda que essa interpretação aqui fosse de uma alma que exista fora do corpo, ela não poderia ser imortal, porque nesse mesmo texto está dizendo que essa alma pode morrer. Né? Então, você vê que quando você interpreta errado, começa a entrar em incoerências, em contradições, e aí você vê que a sua interpretação está errada, tá bom? Qual é a resposta aqui? Qual é a ideia de Jesus sobre a imortalidade da alma? Jesus disse que a alma pode ser destruída por Deus. Então ela é mortal. Foi isso que a gente falou aqui, né? Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá, como está em Ezequiel 18:20. Que alma é essa? O ser humano que pecar, a pessoa viva que pecar, né? Então, aquele ser humano, aquela vida que entrar em pecado, que tiver em pecado, vai morrer para sempre, eternamente, tá? Ezequiel 18:20. Então, o termo alma precisa ser interpretado dentro do contexto e olhando a palavra original. Como eu falei, pode ser nefesh, que quer dizer essa alma, vida, ser humano, né? Ser com vida. Pode ser pneuma, que é o fôlego de vida,
né, a respiração, pode ser psique, que quer dizer mentalidade, entendimento, raciocínio, consciência, adoração, enfim. Então você precisa enxergar tudo isso para interpretar a Bíblia com a verdade que Deus está mostrando para nós. Aqui tem um comentário do professor brasiliano, e ele complementa, né, o guia também traz um comentário bem bacana, e aqui, ó, a ideia da alma ser imortal abriu uma janela para o ocultismo praticado no paganismo de muitas nações do passado. As consultas aos mortos começaram a ser prática comum do espiritualismo, do espiritismo, dando espaço para que os demônios se manifestassem nessas consultas perigosas espiritualmente mortais. Então, o diabo, o Satanás e os demônios, a sua horda de demônios, acabam indo e entrando em contato e fazendo prodígios e coisas, se passando por anjos, se passando por Deus, se passando por pessoas, né? A Bíblia tem até relato de Saul, né, que foi consultar a necromante e Deus desaprovou, achando que ele estava falando com o profeta, foi lá pedir a necromante, deixou claro na Bíblia que ali era um demônio, né? O próprio Deus proibiu o povo de se envolver com essa prática e os praticantes deviam ser eliminados do meio do povo com apedrejamento. A punição é muito radical, mas foi sugerida como meio de proteger o povo de Deus de uma falsa adoração e da escravização espiritual pelo paganismo e pelo espiritismo. Forte, né? Aqui o guia complementa, ó, replicando isso e ainda dando mais algumas orientações. Deus deixou claro para seu povo que eles devem ficar longe de coisas ocultas. Deus disse que ninguém deveria procurar feiticeiro, pessoas que falam com espíritos ou quem tenta falar com os mortos. Está lá em Deuteronômio, capítulo 18, no verso 11. Pega a sua Bíblia e você vai ver isso. Essas pessoas deveriam ser punidas severamente, conforme Levítico, capítulo 20, no verso 27. E aí a gente coloca, né, que hoje isso pode parecer muito rígido, mas Deus fez isso para proteger seu povo de seguir deuses que não são verdadeiros. Hoje, infelizmente, está tudo aí, né? A gente vê o mundo da impunidade e é isso que fez o ser humano chegar cada dia no fundo do poço. Hoje não tem mais penas severas para quem faz a coisa errada, para quem desobedece a Deus, para quem, né, faz coisa de fato que agride os valores e os princípios de Deus. Hoje você vê a impunidade que está aí, os políticos corruptos, tudo corrupto, a corrupção, o ladrão rouba, daqui a pouco está salto, comete assassinato, homicídio está solto. Né? A gente está vivendo num mundo de impunidade. E é por isso que as pessoas aí acham que Deus também, né, não pode fazer nada, Deus é só amor, esquecem que Deus é justiça, que o salário do pecado é a morte. Né? Então, no grande final, não vai ter colher de chá, não vai ter passando mão na cabeça. Quem creu, aceitou e foi obediente, vai ser salvo. Quem não for obediente, quem não aceitar Jesus, quem não demonstrar essa aceitação através do amor, pela fé e pela obediência, vai sobrar. A bruxaria é má. Ela engana as pessoas, fazendo elas adorarem o que não devem e afastando-as do amor verdadeiro de Deus. Então, quando você adora outra coisa, você começa a ter um outro Deus diante do Deus Todo-Poderoso, né? E a Bíblia fala: não terás outro Deus diante de mim. O espiritualismo é uma peça importante no plano de Satanás para enganar todo mundo. Mas Jesus, com seu poder, pode libertar as pessoas das mentiras que as prendem. Amém, né? Então peça ao Espírito Santo, a Deus e a Jesus Cristo para ter misericórdia e para lhe ajudar a entender a verdade sobre morte, sobre vida, sobre salvação, né? Sobre essa questão de alma, do que é o ser humano, que o ser humano é uma alma, ele não tem alma nenhuma segundo a Bíblia, tá bom? Aqui tem uma ilustração também que é uma personalidade do mundo cristão. Né? Quando Martinho Lutero conheceu a verdade, que foi quem realmente trouxe à tona o protestantismo, né? O cristianismo, que bateu de peito, né? De frente com a Igreja Católica, com o sistema papal. Né? Quando Martinho Lutero conheceu a verdade, assentou no seu coração obedecer ao Senhor. Os católicos romanos daqueles tempos, como hoje em dia, ensinavam que após a morte a alma ia para o purgatório. Narrativa pagã, ideologia pagã antibíblica. O povo acreditava que o Papa tinha o poder de perdoar pecados. Até hoje as pessoas falam isso, né? Que o Papa, quem pode perdoar pecado? A Bíblia diz que só Jesus, só Deus. E aí é por isso que a Bíblia deixa claro quem é a besta, né? Que ostenta ser Deus, que diz perdoar pecado, né? Que se coloca, se assenta dizendo ser representante de Deus na terra. E essas são características da besta. Concedendo indulgências ou perdão, imagina, né? Libertando almas do purgatório, ou ainda que pudesse impedir a ida de outras almas para lá. Então, olha a ideia de alma como distorce de purgatório, né? E pode tirar de lá, vendendo um pedacinho no céu. E aí foi uma atrocidade na ideologia no cristianismo. Martinho Lutero, ao ler a Bíblia, viu que isso não era assim e que a alma era mortal, ou seja, a vida da pessoa, né?
É mortal. A alma é uma pessoa com vida e essa pessoa morreu, ela acabou. A alma findou-se. Só quando Jesus vier para ressuscitar e ela receber o juízo, se vai ser salva ou vai ser condenada eternamente. Ele teve a coragem de repreender essa falsa doutrina e sua perseguição começou aí. Então é assim que no tempo do fim, que já está próximo, os cristãos genuínos, verdadeiros, vão ser perseguidos, que vai bater de frente novamente com o sistema papal, com o sistema político. As duas bestas vão se unir, como a gente estudou na semana passada, a besta do mar e a besta da terra, e vão trazer decreto dominical, vão trazer um monte de atrocidades para as pessoas obedecerem e seguirem. Outra pergunta aqui, ó. Leia Eclesiastes, capítulo 9, no verso 5, Jó, capítulo 7, no verso de 7 a 9, e Isaías, capítulo 8, no verso 19 e 20. E aí tem a pergunta: o que essas passagens bíblicas nos ensinam sobre a morte e a comunicação com os mortos? Mais uma vez a Bíblia trazendo esse tema, né? O professor Gilberto aqui traduzindo em miúdos o que a Bíblia ensina sobre a morte e a comunicação com os mortos. Vamos ver aqui, ó. Eclesiastes 9:5, porque os vivos sabem que hão de morrer. Ou seja, quem está vivo, piscar de olho, a gente pode sair e morrer, né? Vai estar dormindo e morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, tem gente que pega isso aqui e ainda distorce. Ah, é, o morto que tá, a pessoa morreu, acabou, a consciência dele acabou, não tem pensamento, não ama mais ninguém, não pode falar com ninguém, porque não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Quem morreu, morreu, não tem como dizer que foi para o paraíso, não tem como dizer que foi para o inferno, não tem recompensa nenhuma. O morto está dormindo, segundo a Bíblia, é um sono. Só quando Jesus vier, que vai ressuscitar, quem tiver, né, aceitado Jesus vai ressuscitar para a vida eterna. E quem tiver negado a Jesus vai perecer para sempre. Mas a sua memória ficou no esquecimento. Então não tem nada, um morto está morto, não tem como falar com ninguém, não tem como estar por aí perambulando, a alma dele está por aí, né? Que a pessoa, tem gente que acredita nisso, que a pessoa morreu, o corpo aqui, o corpo dele não fala nada, mas a alma dele está viva. É a alma, a ideia do corpo-alma, do espírito-alma, a distorção da Bíblia com relação à ideologia pagã, né? Coisa diabólica, antibíblica. Então a pessoa morreu, acabou, corpo, mente, consciência, o fôlego de vida foi para Deus, a Bíblia deixa claro isso, né? Que o fôlego volta para Deus, o corpo vira pó. E aí acabou, não tem mais alma vivente, não tem mais ser vivo com consciência, com mentalidade. Acabou, nada sabem, não tem recompensa e a memória vai para o esquecimento. Jó 7, de 7 a 9. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Aqui poderia ser traduzido também como alma, que a minha alma é como o vento. Alma e vida é a mesma coisa, né? Então, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Então, aqui está mais uma vez aqui em Jó falando, aquele que desce à sepultura, que está morto, nunca tornará a subir. Então não tem como dizer que o cara morreu, o corpo dele está lá e a alma subiu, foi para o paraíso. Só quando Jesus voltar, segundo a Bíblia, que os mortos vão ressuscitar. Né? Isaías capítulo 8, 19 e 20. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Né? Forte, né? Então, como é que a gente vê a respondendo a pergunta aqui, ó? O que a Bíblia ensina sobre morte e comunicação com os mortos? De que morreu, acabou, não tem mais nada. Não tem como falar, como pensar, como sentir. A Bíblia ensina que a morte é como um sono, onde não há consciência de nada. Não tem como o cara morrer e a alma dele, porque a gente já viu que o corpo é uma alma, não tem alma nenhuma. Então perceba como um conceito leva ao entendimento de outro. Agora, se você entende que existe corpo e alma, que são coisas diferentes, que a alma vive fora de um corpo, você vai chegar aqui e vai dizer que a pessoa não morre, né? Que você pode conversar com a alma de alguém que está por aí perambulando, vai puxar o pé de noite na cama dormindo. E quando você entende que a Bíblia fala que a pessoa morreu, morreu, não tem nada, se aparecer alguma coisa é demônio, é o diabo querendo iludir, enganar, a Bíblia ensina isso, que a morte é um sono, o morto não há consciência de nada. Depois proíbe a comunicação com os mortos, porque são os demônios que agem. Então, deixa claro isso aqui. Então, quem fica aí com essas consultas mediúnicas, né, estão falando com espíritos malignos, com demônios e com o diabo. Né? Então, é a Bíblia que está dizendo isso.
Vamos para mais um comentário aqui, ó, do professor brasiliano. Crer que a alma é imortal dá margem para outros enganos, como a pessoa morrer e ir direto para o céu, ou ir para o inferno direto arder no fogo. Então, como muita gente interpreta errado, eu já falei aqui, a ideia de Jesus e o ladrão na sexta-feira no pôr do sol, quando foram mortos, o pessoal fala que Jesus está ali morto num sono, dormindo, estava ali, e dizem que ele foi com um ladrão para o paraíso, a alma dele foi. Imagina, olha o entendimento, quando você não entende que ser humano é uma alma, não tem alma, isso leva a pessoa a outros enganos, como, por exemplo, achar que a pessoa morre e vai direto para o céu, foi para o paraíso, né? Como disseram que o ladrão e Jesus foi na sexta-feira. Uma coisa totalmente equivocada, antibíblica, interpretação errada. Porque no domingo Jesus falou com Maria, olha, não toque em mim, não me abrace, porque eu ainda não fui para o paraíso, não fui falar com o Pai, não estive com Deus. Jesus deixa claro que não foi. Inclusive para ele descansar, conforme, né, o sábado, o sétimo dia, o dia de descanso. Isso quebra também a ideia de que Jesus ficou descansando no túmulo no sábado, ele ficou dormindo, descansando, repousando no dia santo, no dia separado por Deus. E só ressuscitou no domingo. Então perceba como a narrativa, o diabo vai usando interpretações equivocadas para destruir as colunas da verdade. E aqui outros entendimentos errados. Os mais ou menos vão para o purgatório para se purificar e ir para o céu. São crenças antigas e difíceis de tirar da cabeça do povo. Durante as guerras, a Igreja Católica usou essa crença para aliviar o coração dos que sofriam com as perdas de entes queridos, ao dizer: a mamãe e o papai estão com Deus no céu. Ele está com Deus e está olhando a gente lá de cima. A gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, né? Eu já estou ensinando a minha filhinha de 3 anos, a Tayla, sobre isso, né? Que morreu, é um sono, vai ficar dormindo, né? E se a pessoa for obediente, aceitar Deus, amar a Deus, ela pode ser ressuscitada e um dia vai morar com Deus no céu, com todo mundo que aceitou a Deus. Mas se a pessoa for desobediente, não amar a Deus, ela pode morrer e vai morrer para sempre, nunca mais vai aparecer. Então a gente precisa acabar com essas fantasias, essas firulas, né? Dando entendimento de que a pessoa não tem um dever a cumprir para ter o direito da vida eterna, né? Então, se a pessoa não aceitou a Deus, infelizmente a mensagem é dura, né? E aí só tem que esperar, falar, olha, vamos esperar para Deus. Um dia, quem sabe a gente pode se encontrar, né? Tem que deixar, porque a gente não pode julgar, né? A gente não pode dizer quem vai ser salvo ou não, só Deus. A Bíblia fala que a gente vai ter grandes surpresas. Às vezes alguém que aos olhos humanos pode não estar salvo, quando a gente chegar lá, a pessoa está lá. E aquele que às vezes está na igreja, Bíblia debaixo do braço, dizendo-se cristão, fazendo tudo aparentemente aos olhos humanos santo, pode não ir, né? Então, Satanás se aproveita dessa fragilidade e dessa crença para, nos últimos dias, enganar milhões no tempo do fim. A crença de que os mortos vão direto para o céu na morte, embora antibíblica, como a guarda do domingo, tá vendo que é outra coisa antibíblica, existe por tanto tempo e está tão firmemente enraizada que é muito difícil abandoná-la. As pessoas acreditam piamente nisso, porque foram ensinadas errado desde criança, né? Existe toda uma cultura em cima disso aí. As pessoas usam alguns textos tirados do contexto para tentar justificar a crença equivocada. Mas esse falso ensinamento as deixa desprotegidas contra os enganos que Satanás pode impor-lhes, especialmente na crise final. Então, quem se deixa levar por isso, quem está acreditando de forma frágil nisso aí, no tempo do fim, no dia da perseguição, no dia da escolha da besta, do sinal da besta ou de Deus, a pessoa pode se deixar enganar por conta dessa maneira de enxergar as coisas, né? Então, racionalmente, a pessoa, não, se eu acredito nisso e aquilo, eu vou realmente, eu vou obedecer isso aqui que o sistema está mandando. E aí a pessoa pode se perder. Ellen White coloca aqui no livro Histórias da Redenção, na página 389, ela sempre complementando a profetisa com diversos livros escritos, ela só ratifica, ela só fortalece, complementa o que a Bíblia traz, ela traz elucidações para quem não entende as coisas como a Bíblia está trazendo. Ela coloca aqui, ó, em consequência dos erros populares da imortalidade da alma, coisa que o humano inventou, e do interminável estado de misérias, Satanás tira vantagem da ignorância das pessoas, enganando-as e afastando-as da verdadeira adoração a Deus. E aí tem gente que fala, mas não importa se eu acredito em alma, em início e aquilo, o que importa é amar Jesus e aceitar Jesus. Tem um primo meu que fala isso direto quando a gente discute sobre Bíblia. E o que é que adianta? Você acredita no seu, eu acredito no meu, o importante é ser salvo pela graça e eu aceito Jesus. Não, não é assim não. Porque aqui está falando, e Ellen White está dizendo aqui, advertindo, ó, afastando a gente da verdadeira adoração. Se você não adora do jeito certo, não adora a Deus, você pode estar se equivocando. Você pode estar adorando
de forma equivocada ou até adorando a besta, o diabo, as ideologias, as narrativas, as crenças que ele está trazendo. Principalmente com essa quebra do sábado para o domingo, né? A guarda, desobedecendo o quarto mandamento. E quando você não obedece, você já está agindo pelo outro lado, né? Então, a gente tem que ficar muito atento sobre isso. E não é por legalismo, não é porque você é salvo pela minha obra, então não. É porque se você ama, você aceitou Jesus, você tem que obedecer, você precisa adorá-lo em espírito e em verdade. Não dá para adorar de qualquer jeito, né? E a Bíblia fala, Deus fala que o sábado é o sétimo dia, o dia abençoado e santificado, para que a gente possa santificar. A ordem é santificai o sábado. Então a adoração precisa ser correta, né? E aqui uma reflexão final. Qual é a maneira correta de explicar o que acontece depois que morremos para outras pessoas? Eu já disse como é que eu falo com minha filha, né? Mas e você? Qual é a maneira correta que você acha aí, mediante esse estudo, que a gente deve falar sobre a morte? Tá bom? Então é isso. Se você gostou, curte, comenta. Escreve aí nos comentários sobre esse tema do espiritismo, né, da morte, a vida após a morte, do que você achou desses textos aqui e compartilha para que as pessoas possam ter ciência, conhecimento sobre essa verdade, tá bom? A gente se vê no próximo estudo. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.